a mão do Maxi, não vi. Mas o que o pessoal estava a dizer é que o Maxi estava em queda e é a mão de apoio. Proteção na queda. Portanto, isso protege o jogador em termos de movimentação na área. É na queda, mas impede a bola na baliza, mas nunca é penalti. Se o jogador tiver a mão a dar volumetria, mas estiver a proteger a sua queda, é como se tivesse a mão encostada ao corpo. Estás-me a entender? Tu és mesmo portista, mano. Estou-te a explicar a regra, certo? Porra. O João Mário do Porto teve um lance igual ao do Max e marcou penalti. Pá, Rato Silva, isso é o que eu estou a dizer, puto. Ele marcou mal, não é? Eu já disse que essa coisa de comparar lances, não existem dois lances iguais. Porque as intensidades nos lances, os timings, o posicionamento da bola, o nível de contacto dos jogadores, são tudo coisas diferentes. E os árbitros enganam-se, não é? Pode-se ter enganado no lance do João Mário e no lance não sei quê. Se o Maxi está a cair, pode ter a mão como quiser, pessoal. A mão de apoio de proteção à queda é que pode estar como quiser. Okay? Se o Maxi estiver a mandar para a frente, aí já não. Imagina que o gajo se manda, que o Maxi se manda. Eu ainda não vi o lance. Imagina que o Maxi se manda. Estás a ver? Para a frente, tipo um carrinho no ar, para fazer um corte. E o braço está todo fedido. Aí já é critério do árbitro, estão a ver? Agora, se é em queda, portanto, aí um gajo tem que respeitar, pá. Aí tem um gajo nem sequer à conversa, estás a ver? Isso é como no último jogo do Sporting. Toda a gente a chorar, mano. Um escândalo. Twitter do Porto, Twitter do Benfica. Pá, é uma vergonha, mano. É uma nojeira. Tu vês os lances, penalti do Geni, mano, não podes dizer nada. Mano, claríssimo. A falta em cima do Faye, nada. O Faye faz falta antes, mas é impossível não marcar a falta depois. Leva uma rasteira, é que rasteira-lhe as duas pernas. É que não é só uma. Depois tens um lance de agarrão na área, do Flávio. Pá, a maneira como o jogador do Santa Clara cai é foda. Percebes? Portanto, é óbvio, é normal o árbitro ver a queda, o tipo de queda e olha, foda-se. Percebes? Agora, se pudesse marcar, se marcasse, o VAR não revertia. Mas não marcando, o VAR também não vai chamar. Estás a ver? Porque a maneira também como o jogador cai é muito. Ah, pronto. E atenção, porque isso há regra também, porque isto já não é o tempo do início do VAR, não é? Portanto, o protocolo também mudou nesse sentido. Portanto, o jogador não se pode fazer à falta para ser falta. A partir do momento em que essa merda acontece, mano, vocês percebem que aquele toquinho, aquele penaltizinho da faltinha de merda, vai acontecer muito menos porque o protocolo mudou para evitar esse tipo de lances, esses penaltizinhos da tanga, de coisas que nem sequer era falta no meio campo, nada. Mas depois na área com o VAR, penalti. Não é? Pronto. O lance do Mangas é que é uma violência, mano. O lance do Mangas é uma trollinagem de primeira linha, mano. Essa merda é inadmissível. Estás a ver? O lance do Mangas é que é uma. Mano, para mim é incompreensível. Uma palhaçada total. O lance do Mangas é da culpa de quem? É do fiscal de linha. Então foda-se, percebe o que eu quero dizer? Põem-se a falar de merdas. O penalti assinalado pelo Geni, que não foi assinalado. O pisão. Pá, nem vou por aí, pá. Nem vou por aí, nem vou começar com essas merdas. Eu também ouvi esta, eu não sei o que. Nem é isso, pá. A cena é, o penalti do Geni é claríssimo. Percebes? Se vocês quiserem falar desse jogo, têm que falar do lance que é claríssimo, que é o lance do Mangas. O lance do Mangas é uma vergonha. O lance do Mangas é uma vergonha, chaval. O lance do Mangas não tem justificação. É uma palhaçada. Então importam-se de se focar no lance do Mangas? Quem é que é o responsável? Quem é que cometeu o erro? Quem é que tem que ser penalizado por causa disso? Vocês começam mas só que isso não é o que os clubes querem. O que os clubes querem é condicionar as próximas arbitragens, as suas e as dos seus adversários. E para isso, não convém ao Porto ou ao Benfica dizer, atenção que neste lance do Mangas isto é um inadmissível e não sei o quê, o responsável é o fiscal de linha e estamos à espera de que haja um pronúncio acerca disto, porque isto não pode ser, é inadmissível e o caralho. Não, mano. O que convém é
fazer uma comunicação que tem de condicionar tudo ao máximo. Portanto, é tipo estar a transformar lances de 50-50, lances completamente claros, em coisas que ao contrário. Estão a perceber? Portanto, isto não é pró-verdade esportiva, percebem? Isto se fosse pró-verdade esportiva era simples. Onde é que está o lance inadmissível? É aquele. Então pronto, lance do Manga, chega a falar, pronto, toda a gente pode falar. E o Sporting, que é beneficiado nesse lance, também tem que falar. Lá se o Sporting ficou calado, não é? O erro é do fiscal e do árbitro, mais ou menos. O fiscal pode estar sem óculos e o árbitro por não seguir a regra do VAR, mais ou menos, Zen. Porque o que nós estamos a ver em termos protocolares é que quem se protege do VAR normalmente é o próprio fiscal de linha. O fiscal de linha também só levanta quando tem a certeza absoluta e o árbitro só apita quando tem a certeza absoluta. Em lances de VAR, o árbitro só apita quando tem a certeza absoluta, senão deixa seguir e depois o VAR corrige, e o fiscal de linha é igual. O fiscal de linha marca fora de jogo. O pessoal não fica à espera do VAR. Se o fiscal de linha levanta a bandeirola num fora de jogo, normalmente o árbitro dá o fora de jogo. O que é que o fiscal de linha normalmente faz? Se não tem a certeza absoluta, não levanta a bandeirola. É o fiscal de linha que evita, que manda o lance para o VAR. Estás a ver? Se o fiscal de linha levanta a bandeirola, eu acho que o árbitro vai atrás da certeza absoluta do fiscal de linha. Portanto, eu percebo, o árbitro também possa ter o seu quê de culpa, mas eu acho mais desculpável. O fiscal de linha não tem... Mano, o fiscal de linha, chaval. O fiscal de linha é uma barbaridade, esse lance. Mano, esse lance, mano, é ver quem é que é esse caralho. Mano, é ver quem é que é, onde é que o gajo andou, que notas é que ele teve, em que lance é que o gajo possa ter já ferrado, e o caralho. Quantas vezes é que ele já apitou a equipa que foi prejudicada? Quantas vezes é que ele já apitou a equipa que foi beneficiada? Quantas vezes é que ele já esteve como fiscal de linha em jogos dos concorrentes diretos da equipa que foi beneficiada e prejudicada? Etc, etc. Estão a perceber? Mano, e é disso que a gente tem que fazer. Pá, houve um erro que não dá para admitir. Então siga quem é que é o gajo, onde é que ele andou, vamos ver se tem algum antecedente, se já foi recorrente, ou outra vez, ou não sei quê. Percebe o que eu quero dizer? Que é para identificarmos as pessoas que estão a ser incompetentes, pá, e elas também serem penalizadas por isso. Pá, só que tem que ser naqueles lances em que não há discussão. Se tu transformas os lances que não têm discussão em lances que têm discussão e de que maneira, puto, isso não é pró-verdade esportiva. Vais só estar a diluir os lances que não têm discussão. Portanto, quando tu vês um lance sem zero, é um lance sem zero, puto. Aí carrega no botão vermelho e siga a averiguar esta merda. Quando tu vês um lance 50-50, tens de ficar calado, mano. A malta estava a falar de lances do Sporting que nem sequer são 50-50. O do Faye e o penalti do Geni não são 50-50. Não são do género, pode não marcar. Não, puto, tem que marcar. Ele não tem como não marcar. Nem o do Faye, nem o do Geni tem como não marcar. Impossível. O do Geni a bola já tinha passado. O Geni mete-se entre a bola e o adversário, deixa a bola passar, penteia a bola, né? Deixa a bola passar, protege a bola e vai embora. E o outro gajo toca-lhe nas pernas por trás. Pronto, acabou. Pá, não tens hipóteses. Estava fora do lance o jogador. Aquilo nem sequer é disputar a bola. O jogador do Santa Clara já estava batido. Mano, acabou. Não tem hipótese. O do Faye. Faz falta primeiro o Faye, não há dúvida. Fez bem em dar a lei da vantagem. Não fez bem em dar a lei da vantagem. Se calhar devia ter apitado logo a falta do Faye, não apitou. Se calhar não viu. Não achou que era falta. Ou então se calhar achou que era para dar a lei da vantagem. Pronto. Deu a lei da vantagem porque o Braga conseguiu sair do lance. Só que conseguiu sair do lance com uma rasteira clara no Faye. Portanto não tens hipóteses. Tem que ser anulado. Não tens hipóteses. Não tens hipóteses. Mas estás a falar do quê? O único lance que se pode falar é o do Flávio. Pá, mas o do Flávio, mano, é o que eu te digo. No tempo do início do VAR, era penalti 200% que o VAR chamava. Mas com os protocolos de agora, a faltinha já não conta. Se o jogador se faz à falta e o caralho, de forma débil e óbvia, o árbitro não coisa. Se o árbitro apitasse, é um lance que, se o árbitro apitasse, o VAR não revertia, se o árbitro não apita, o VAR não chama. Estão a perceber? E porquê que o árbitro não apitou? Mano, porque tu vês o gajo do Santa Clara a cair, parece que lhe ataram a merda dos atacadores dos ténis um no outro, puto. Pá, desculpem lá, puto.
É só ver, mano. É óbvio, se tu fosses árbitro, mano, tu vês aquela merda. Porque esta é merda, puto. Mano, este gajo é maluco, mano. Pronto, já foste. A decisão do árbitro na Champions, o Atlético Barcelona, o pontapé de baliza, que depois era penalti e o árbitro mandou seguir. Opa, eu vi o lance, pá, e sinceramente não sei. Há árbitros que interpretam que é do género, a bola já seguiu. Para mim já seguiu e eu é que mando. E há árbitros que interpretam do género, vá, metam lá essa merda a dar. Ok, ainda não está para dar, vá lá, segue lá com essa merda, marquem lá como quiserem. Estás a perceber o que eu quero dizer? Portanto, interpretam mais na cena de, ok, claramente eles querem sair assim. Percebes o que eu digo? Pá, portanto, acho mais uma tecnicalidade. Sinceramente, acho que ainda bem que não marcou. Se me perguntares o amarelo revertido ou o vermelho revertido no jogo do Atlético Barcelona, não o último da Champions, mas o anterior para o campeonato, esse é que eu já não sei. Eu percebo a cena do VAR, porque o VAR acha que o gajo corta a bola e depois não consegue evitar o contacto. Mas eu joguei a bola há muito tempo e tu consegues evitar aquele contacto. É cortas a bola e encolhes-te. E o jogador do Barcelona deixa a puta do pé, deixa a puta dos pitons e vem o contacto todo a seguir ao contacto. Desculpem lá, vocês nunca foram uma bola à queima em que vocês esticam a perna e o caralho assim que tocam na bola encolhem-se? Vocês acham que o gajo do Barcelona estava desequilibrado o suficiente para não se conseguir encolher o pezinho? Mano, é piton na tíbia. Eu acho que é vermelho, mano. Esse aí para mim é vermelho. Eu entendo o vesgal de linha, ok? Desculpem, eu entendo o VAR. Eu entendo a cena do VAR dizer pá, o homem corta a bola, o gajo tem que meter o pé no chão, até entre o corte e meter o pé no chão, que é o contacto, e é foda. Mas ó puto, encolhe-te, mano. Tu estás a ver o teu colega ali, mano, tu podes partir a perna ao homem, mano. O gajo do Barcelona não sabe encolher as pernas, mano. Se ele tivesse todo desequilibrado por causa do corte, eu ainda entendia. Eu não vi nenhum comportamento do jogador do Barcelona para evitar uma potencial lesão do colega. E desculpem lá, mas vocês encolhem a perna. Eu encolhi a perna depois de tocar na bola e vocês também. E depois até podia haver o contacto, mas pelo menos via-se que o jogador tentava não o fazer. E é isso que me incomoda, estão a perceber? É isso que me incomoda. É o jogador do Barcelona tocar na bola e estar-se a cagar. Mas um gajo tem que aceitar. Um gajo tem que entender e a interpretação do árbitro. O árbitro não está a trollar, não é? O árbitro não está a trollar. Eu percebo a interpretação. Ele joga claramente a bola e depois vem um contacto que ele não consegue evitar. Eu acho que ele nem sequer tentou evitar. Pronto. Mas um gajo, pá, tem que deixar passar, pá. É um lance de interpretação, pá. Um gajo não pode coisa, pá. Tens que mandar foder. Isso não é uma roubalheira, entendem? Isso não é uma roubalheira. Roubalheira é o lance do Mangas. Isso é que é uma roubalheira, puto. Mas isso é falar do lance do Mangas, puto. Não é estar a dizer que o jogo foi todo, não sei o que eu sei, mas é para o caralho. Foda-se. E ainda para mais, o lance do Mangas é 200%, opá, 99% da culpa daquele lance é do fiscal de linha. Foda-se. O VAR não tem culpa nenhuma, pá, e o árbitro tendo culpa tem muito pouca. Porque aquilo que eu estou a ver é quando os fiscais de linha normalmente levantam a bandeira, puto, os árbitros apitam. Desculpem lá, mas é o que eu vejo. Nos foros de jogo e tudo, quando eles levantam a bandeira, o árbitro apita. O árbitro não fica do género, levantaste, e depois a gente já vê o VAR. Não. Isso é o que faz o fiscal de linha. Que é só levanta quando tem a certeza. Em lances de VAR, obviamente. Pareceu-me muito forçado retirar o vermelho. Mas não posso queixar, estás a ver? Temos que deixar passar. Eu também não concordei em retirar o vermelho, mas tens de deixar passar. Porque é uma interpretação que se compreende. Pá, mano, a gente tem que deixar passar. Se querem verdade esportiva, é muito simples. É, os lances 50-50 e o caralho, 60-40, a gente tem que deixar passar. Tem que deixar passar. Pá, é difícil de analisar. O lance do Gabri Veiga, mão na área contra o Braga. É difícil de analisar. Mano, o Gabri Veiga segurou-o à frente, segurou-o atrás, o gajo do Braga caiu. Puto, o árbitro viu o agarrão, viu o outro agarrão, vê que o gajo do Braga não consegue... resolveu apitar. O VAR chega ali... Eu sinceramente não sei se é suficiente para cair assim. Mas claramente estava a agarrá-lo à frente e depois agarrou-o e puxou-o atrás. O VAR não vai reverter. É um lance que é chato para o VAR, é chato para o árbitro. Mano, o gajo marcou, um gajo tem que deixar ir.
Não interessa se é contra o Porto, se é contra o Braga ou a favor do Porto. Não interessa as cores, não interessa que minutos é que é, não interessa o resultado, não interessa aos clubes. Mas um gajo tem que deixar passar. Estás a ver? Quando foi o lance do Porto contra o Aroca, daquele penalti no Fofana, o que é que eu disse? Deixa passar. Há gente que tem... Mano, aquele lance era dificílimo até com o VAR. Esse lance do Aroca era dificílimo a ver a repetição 20 vezes a devagar. E vocês queriam que o VAR revertesse. O árbitro marcou. Mano, vais dizer o quê? Escândalo. Puto, o lance era dificílimo com 30 slow motions em 20 câmaras. E tu vais dizer que com um escândalo o árbitro apitar, aquilo era dificílimo de ver o que é que era. O árbitro tem que apitar num momento. O VAR chega ali e diz, foda-se, esta merda é impossível. Pode ser, pode não ser. Há aqui uma interpretação que é o Fofana que provoca o contacto ao tentar chutar, o pé do outro já lá está. E depois há uma interpretação que o Fofana quer chutar a bola, o outro com o pé, sem tocar na bola, impede que o Fofana chute. Mano, o VAR olha para aquilo, mano, olha, não vou contrariar o árbitro. Não vai contrariar o árbitro, mano, tens que aceitar, estás a ver? Não é uma roubalheira, não é? Tens que aceitar, puto. É um lance difícil. É um lance difícil com câmaras, é um lance difícil com slow motion, é um lance difícil para o árbitro, é um lance difícil para o VAR. O que é que vai prevalecer? A decisão do árbitro. Aquela decisão de um segundo, segundo o protocolo, é a que fica. O árbitro resolveu apitar, ficou o penalti. Se o árbitro não tivesse apitado, se calhar não tinha sido revertido. Estão a perceber? Se calhar o VAR não chamava, olha lá que é penalti. Percebem? Porque entendia a interpretação do árbitro. O árbitro tem um segundo para apitar ou não, caralho. Foda-se. Percebem? Esses lances um gajo tem que deixar passar, mano. Não vale a pena estar a chorar por causa desses lances e o caralho. Não vale a pena, mano. Esses aí um gajo tem que deixar passar. E quem me dera a mim, estão a ver, muito de jeito me dava a mim, que essa merda não tivesse sido marcada. Sou sportinguista e estou a 2 pontos do Porto. Mano, tens que deixar passar. Não pode ser. Se queres verdade esportiva, tens que deixar passar. Quando tu vês um gajo a falar desse lance, tu já sabes o que é que esse gajo quer. O que esse gajo quer é colo. O que esse gajo quer é condicionar as arbitragens e nos lances 50-50 decidirem sempre a favor dele. É isso que este gajo quer. Em caso de dúvida, é a favor do Benfica. Em caso de dúvida, é a favor do Sporting. Em caso de dúvida, é sempre a favor do Porto. Isso não pode ser, puto. Isso não é verdade esportiva. Isso é a verdade esportiva que convém a alguém e é muito especificamente. E isso não é a verdade esportiva, mano. Eu já expliquei. É a pior merda que nós temos no nosso futebol. É que tu não tens nenhum clube grande a comunicar pró-verdade esportiva. E enquanto não aprenderem a fazê-lo, o público também não vai aprender. O público vai atrás das conversas dos twitters e o caralho. Percebem? Eu já vos disse, vocês têm que perceber que eu aqui tenho razão 200%. Isto não é uma opinião, é um facto. Se queremos verdade esportiva e se percebemos a importância que ela tem, é fulcral. Sem verdade esportiva não vale a pena andarmos a ver nada. O futebol vai todo para o lixo. Tudo para o lixo. Correto? Quando virmos um 100-0, um lance inadmissível, aponta o dedo. É aí que tu falas. E fala quem foi beneficiado também. E imputam-se as responsabilidades. Quem é que é o responsável? É o VAR que tem culpa? É o árbitro que tem culpa? É um fiscal de linha que tem culpa? É o quarto árbitro que tem culpa? Eu estou-me a cagar. Mas tem que se imputar a responsabilidade. É este interveniente que fodeu esta merda de forma inadmissível. Então vamos penalizar esse gajo. Não é preciso, tipo, mandar esse gajo para Marte. Estás a ver? Mas esse gajo tem que ser penalizado por esse erro escabroso. Estás a ver? E também tem que se averiguar o histórico, não é? Ver de onde é que esse gajo já vem. O que é que ele já andou a fazer até chegarmos a este momento, pá, coisa e tal, para percebermos alguma tendência, para averiguarmos aqui. Não é? Nós não podemos ser ingênuos, não é? Nós não podemos ser ingênuos. O futebol mexe com muito dinheiro e a arbitragem mexe com esse dinheiro todo. Percebe o que eu quero dizer? Faz sentido o que eu estou a dizer? Portanto, aqui, mano, vocês aqui na stream, mano, vocês têm que perceber esta minha ideia. Que é uma coisa que falta no futebol português. E que precisamos disso para ontem. Para ontem, mano. O lance é uma merda, manda foder. O lance é claríssimo, fala, aponta. E falam todos. Imaginem um futebol português assim. O que é que acontece ao fiscal de linha que fez a merda com o lance do Mangas? Não vai acontecer nada.
Porquê? Porque está diluído numa data de queixume, numa data de miado, não é? Estão ali a miar, com lances, não tem ponta por onde se lhe pega. São completamente lances de interpretação e que tens que aceitar. Depois, quando falas de um lance de 100-0, fica diluído. Fica no meio dos lances que nem sequer se devia falar de nada. Portanto, estás a meter os gajos que estão a fazer merda da grossa, estás a ver, no meio de gajos pá, que arbitraram lances de 50-50 e eles têm que apitar para algum lado, mano. Porque o árbitro não pode dizer que não sabe, caralho. Não chegas lá o árbitro, opá, não sei. Eu não sei. Alguém que venha aqui decidir porque eu agora não decido, não sei. Não consigo ver, não consegui ver. Pá, não percebi. Pá, por um lado pareceu-me isto, por outro lado pareceu-me aquilo, pá, não sei. Pá, não sei. Alguém que decida, caralho, olha, moeda ao ar. Isto não funciona assim. Não é? Vocês acham que os árbitros não tomam decisões com dúvidas? Claro que tomam. Vocês acham que o árbitro do Arouca Porto tinha a certeza que era penalti sobre o Fofana? Vocês acham que o árbitro que deixou passar o penalti do Flávio tinha a certeza que não era penalti? Ele pareceu-lhe que não é penalti. Pareceu-lhe que o gajo tinha ali agarrado a camisola e que o outro gajo se mandou para o chão. Dizer, olha, estou-me a puxar. Desmanchou-se todo e o caralho, este filho da puta. Percebem? Pronto, mano. O gajo tem que entender essa merda. Vocês já se imaginaram se fossem vocês os árbitros? Vocês viram o que é? Vocês estarem a ver um colega vosso a fazer merda da grossa, a foder um jogo de forma completamente inadmissível e depois vocês estarem a ser criticados como esse porque marcaram o penalti do Fofana. Mano, eu mandava toda a gente para a puta que pariu, mano. Gente, foda-se, mano. Mas metem-me no mesmo jarra daquele filho da puta do lance do Mangas, mano. Foda-se, mano. Esta gente é maluca. Percebes, mano? O que é que tu fazes? Vais tirar a credibilidade toda. Toda. Ao queixar. E depois, quando houver uma merda de 100-0 e o pessoal se queixar, assumia tudo para o ar. Portanto, pá, é fodido, percebem? É foda, mano. Um gajo tem que deixar passar. É o que eu vos digo, mano. Vocês têm que entender. O melhor para o futebol português é fala só do lance 100-0. Tens uma época inteira. Onde é que estão os lances 100-0? A falta do Mangas é um lance 100-0. Certo? Tens um erro no VAR no gol do empate do Gil Vicente que pisa claramente o Alisson antes de ganhar o lance de cabeça. É um lance 100-0. É um pisão claríssimo que não foi assinalado e que devia ter sido. Mais lances 100-0. 100-0. Penalti a favor do Porto sobre o Samu no jogo contra o Nacional. 100-0. 100-0. O segundo amarelo do Alberto Costa em Alvalade para a Taça de Portugal. 100-0, mas indiscutível. Indiscutível. Impensável não ser o segundo amarelo ali. E não é um lance de VAR, mas é um lance 100-0. Mais. Há mais, pessoal. Vocês têm mais lances. Pensem nos 100-0. Mesmo, 100-0. Mesmo. Tipo, mano, foda-se, mano. Que puta de palhaçada. Mas que puta de palhaçada é esta merda. Esse lance. Pensem só nesses. Quantos há? Quantos é que vocês se lembram mais? A prisão do Mateus Reis foi na época passada. Isso foi na época passada. Estou a falar desta época. O penalti contra o Santa Clara para o Sporting. Da Taça de Portugal, aquele na mão da cara do Yulman. Não é 100-0, mano. Eu também acho que não é penalti, mas não é 100-0. Por causa do protocolo. O protocolo diz que, e os árbitros é que explicaram essa merda, os gajos da arbitragem explicaram bem essa merda. A mão na cara é vista como um contacto sempre faltoso. Estás a ver? O que interessa é se é amarelo, se é vermelho. Aquilo é uma festinha, mano. Porquê? Porque a mão na cara, segundo o protocolo, se toca no nariz, ou se toca na vista, ou se basta tocar nos lábios, ou nos dentes, na gengiva, qualquer merda, o jogador fica completamente fora do jogo. Não é? Porque vocês têm uma reação completamente involuntária a esse tipo de contacto, a menos que estejam habituados a fazer artes marciais ou assim. Certo? Vocês entendem o que eu estou a dizer, correto? Pronto. E o toque na cara é evidente. O que me parece é que não é toque nenhum, ou para o Yulman se mandar para o chão daquela maneira, claramente é um toque para sacar penalti. O gajo sentiu o toque na cara para sacar penalti. Mas o trabalho do VAR é muito difícil. O gajo toca-lhe na cara. E a cena do protocolo de toques na cara é específico. Vão perceber? E depois vocês dizem assim, velho, mas segundo o protocolo, tem que ser um toque imprudente. Só que o problema é que aí ainda é pior. Porquê? Porque é imprudente. Não havia razão nenhuma para o jogador do Santa Clara lhe meter a mão na cara.
Nenhuma. E essa merda, puto, dá o seu quê de desculpa ao VAR no lance, estás a perceber? Eu também não sabia. Eu aprendi essa merda depois quando houve essa merda toda. Mas eu também acho que não há penalti nenhum, atenção, ok? Eu acho que esse penalti, não há penalti nenhum. Mas dou o seu quê de desculpa ao VAR. Acho que é um lance muito mais de VAR do que de árbitro e eu dou o seu quê de desculpa. Apesar de achar que uma palhaçada, puto, não é aquela merda em que um gajo fica do género, puta que pariu a minha vida. Estão a perceber? Não é tipo o pisão do Mateus Reis. O pisão do Mateus Reis não conta porque é época passada. Agora, vocês dizer, o pisão do Sudakov. Achas que era para vermelho? Eu lembro-me do pisão do Sudakov. Em jogo jogado não me pareceu. Na repetição, depois já é do género, foda-se puta que pariu. O amarelo ao Zaidu no jogo do Porto Famalicão. Qual amarelo? O potencial penalti do Zaidu não é 100-0. Eu, para mim, acho que se o árbitro marca aquele penalti, o VAR não revertia. Mas há quem veja que o Zaidu já tinha o lance. Salta com os braços, o que é normal, é movimentação natural, e é o Gustavo, né, que a ir a um lance onde já não conseguiria ir, que já não conseguiria ganhar, que acaba por provocar o contacto. E que o Zaidu tem a bola é do Zaidu, o lance é do Zaidu. Eu também acho que se marcasse penalti ninguém podia dizer nada. Mas isso não é um 100-0. Agora o amarelo ao Zaidu não estou a ver. Estava vermelho esse segundo amarelo neste último jogo. Porque é que tiveram 12 minutos? Por causa de um fora de jogo. Não foi 13. A minha opinião foi que aquilo não foi por causa do lance. Foi por causa de um potencial fora de jogo e a linha de fora de jogo não se estava a conseguir meter. Foi um erro técnico. Estão a ver? Portanto, parecia penalti para o Sporting. O VAR achou que era penalti para o Sporting. O árbitro vê e diz, sim senhor, há penalti para o Sporting. Só que depois, atenção, que no momento do cruzamento pode estar nós precisamos de ver, porque é um cruzamento para a área e está fora de jogo. E não se conseguia meter as linhas e ficou 12 minutos parado. E o pessoal utilizou essa merda por causa da mão na cara do Yulman. Não foi a mão na cara do Yulman. Não se conseguia meter a linha de fora de jogo. E sem a linha de fora de jogo, o jogo não anda. É um erro técnico. O VAR está lá, vamos conseguir ter linha ou não vamos? Já vamos, espera aí só um minuto. Pá, demorou 12 minutos, os gajos tiveram que esperar. Mano, isso aí é que era um escândalo. Imagina que eles não conseguem meter as linhas de fora de jogo e está um gajo 3 centímetros fora de jogo no lance do penalti do Yulman. Um gajo do Sporting. Quer dizer, tens um cruzamento, está um gajo fora de jogo do Sporting, há um penalti muito marreta, que para mim não é penalti nenhum, e que ainda para mais estava um gajo fora de jogo. Puto, perde esses 12 minutos, mano. Se há um problema técnico qualquer, a gente espera. Foda-se, mete lá a puta da linha e o caralho. Pá, desculpa lá, mas eu sou a favor de meter lá a puta da linha, mano. Se demorar 12 minutos, meteu. Foda-se, até parece que também acontece muitas vezes. É uma coisa rara, não é? Mas o amarelo do Zaidu, pá, não estou a ver. Mais lances. Estão a ver? Se a gente falar só dos lances sem 0, a gente vai apanhar um arbitrozinho, outro varzinho, outro fiscal de linhazinho, olha o outro varzinho, olha o outro árbitrozinho. E depois sabe o que é que não vai acontecer? Estes Cláudios Pereiras do caralho, que estão a ser nomeados para Final Fours, ao Benfica Braga, da Final Four da Taça da Liga do ano passado, e que foram agora nomeados para um Sporting Porto, meia final da Taça de Portugal, esse gajo nem top 10 da árbitra em Portugal é. Esse gajo só faz merda. Só como andamos a falar de casozinhos, que não são casos nenhuns, depois os gajos que andam para aí a enterrar como ao caralho, esse Cláudio Pereira, o ano passado, foram 2 penaltis gamados ao Sporting, em Alvalade, e um penalti gamado ao Santa Clara, nos Açores. Os dois com impacto no resultado. Os 2 penaltis, o Santa Clara ganhou 1-0, com 2 penaltis gamados ao Sporting. E o Sporting ganhou 1-0 nos Açores com um penalti gamado ao Santa Clara. Penalti do Eduardo Quaresma. O menino Cláudio Pereira. Sabe o que é que aconteceu 1 mês ou 3 semanas depois da espetacular arbitragem em Alvalade? Foi nomeado para a Final Four da Taça da Liga, onde estão, teoricamente, os 3 melhores árbitros portugueses. Está aí. Vão ver, pois é isto que vai acontecer. É estas nomeações que ninguém entende e gajos que já toda a gente sabe que são uns marretas do caralho, uns otários do caralho, a arbitrar Sporting Desportos e o caralho meias finais de Taça de Portugal. Com VAR é inadmissível a Vega Mansos. Não é inadmissível. Há lances, mano. Pá, inadmissível não é. O Cláudio Pereira é horrível. Toda a gente sabe que é horrível. Então porquê que o gajo está na meia final da Taça de Portugal
E atenção, porque a meia-final da Taça de Portugal são 4 jogos. Não é? São 4 jogos porque é a 2 mãos. Entre 4 equipas. Portanto, precisas de 4 árbitros para a meia-final. E um para a final. Mas 2 das meias-finais este ano eram entre o FAF e o Torriense. Pá, não me fodam a cabeça. E tens 2 meias-finais que são Sporting Porto. O Cláudio Pereira aparece para uma das meias-finais de Sporting Porto. Horrível é que eu não assinala penalti hoje na mão do Max e sim, não é penalti nenhum, ok? O jogador está em queda. Quando está em queda pode ter a mão como quiser. O protocolo defende o jogador que esteja em queda. A mão de proteção da queda não conta. Ok? É como se tivesse a mão junto ao corpo. Entendido? Porque o jogador está em queda e é a mão de apoio. Então começam todos a atirar-se com as mãos para o chão em vez de meter o pé para cortar uma bola. Oh, Baclim, isso a regra, tu podes contestar a regra à vontade e dizer que a regra está toda fedida. O problema é que o árbitro não está lá para fazer regras. O árbitro e o VAR estão lá para fazer cumprir as regras. Eu estou-te a explicar a puta da regra. Se não gostas dela, não gostes dela. Se não te convém, eu estou-me literalmente a cagar. A regra é esta. Logo, o árbitro esteve bem e o VAR também. Estão a ver o nível de atrasadice mental desta gente? É isto. Isto é o típico Tuga. Certo? Eu disse assim, velho, está bem, mas os clubes não comunicam como o Baclin. Comunicam sim. O Benfica já vem para o Twitter queixar-se. E o Porto igual. E o Sporting, quando for beneficiado, vai ficar calado. E o Benfica, quando for beneficiado, vai ficar calado. Não mete tweet nenhum. E o Porto, quando for beneficiado, vai ficar calado. Não mete tweet nenhum. Entendem? Portanto, epá, as pessoas não aprendem porque não há exemplo. Mas o problema é, nós não precisamos desse exemplo. Nós, como indivíduos, não precisamos desse exemplo. Portanto, nesta merda, estamos a falar de verdade esportiva, vocês têm que entender como é que se faz a diferença aqui. Porque dá para fazer a diferença. E fazer a diferença é simples, pessoal. É terem objetividade. E, pá, quando é um lance dúbio, a subia para o ar, gandazar. Mano, gandazar. Quando é um lance claro, mano, aponta o nome do filho da puta. Pronto. O problema não são as regras, o problema é que cada um faz a sua, depois tem uma equipa a ser beneficiada e uma coisa por uma coisa que a outra não foi. Mais ou menos, mano, porque essa coisa de comparar os lances é muito complexo, mano. A cena de comparar os lances é muito complexo, mano. Porque podes ter havido um erro. Pode ter havido um erro. Lembram-se da expulsão do Luís Dias? Lance mais estúpido de sempre. Mais horrível de sempre. Nunca na vida o Luís Dias merecia ser expulso. Uma coisa completamente ridícula. Viram os árbitros na altura a explicar a regra e a dizer o porquê dele ter de ser expulso. Dizia assim, velho, mas o árbitro teve bem ou teve mal? Mano, é que para mim não me parece penalti nenhum. Mas depois vieram os árbitros falar para a televisão e o caralho e dizer, não, ele tem que ser expulso. O facto de ele estar a tentar chutar a bola não justifica meter a integridade do adversário em causa daquela maneira. Eu não sei que mais. Mas um gajo parte a perna tem que ser expulso. Não. Isso aconteceu num jogo do AFS com o Sporting, esta época, em que o jogador do Sporting não tem culpa nenhuma. Pá, percebes? Tipo, é muito fodido, estás a ver? É muito fodido. Agora, a questão é, sem zeros. Percebem? É disso que vocês têm que ver. E aqui não há meio termo. Vocês ou têm uma postura pró-verdade esportiva, ou têm uma postura pró-verdade esportiva que vos convém. Verdade esportiva que vos convém, puto, isso não é verdade esportiva, é anti-verdade esportiva, certo? Pronto, é só isso. Portanto, mano, para mim é ignorar as camisolas, ignorar os minutos, ignorar o resultado, olhar o lance. Se o lance é de 100-0, não há desculpa nenhuma e é um erro crasso, inadmissível, incompreensível, o que é que se faz? Simples, identifica o responsável. É o árbitro, é o VAR, é o fiscal de linha, quem é que é? Pronto, verifica de onde é que o gajo vem, o que é que o gajo vem a fazer, que carreira é que o gajo tem, que merdas é que o gajo já fez. Porque eles perfeitos não são. Portanto, tem que haver aqui algum historial de erros e etc. A gravidade dos mesmos e tudo mais. Contra que equipas para ver se há alguma tendência e o caralho. Certo? E depois uma penalização. Olha, fizeste merda, agora ficas a levantar bandeirinhas na terceira divisão durante 1 mês e meio. É para aprenderes. Estás a perceber? Entendem o que eu quero dizer? Pronto, mano. Pá, não é difícil. E se fizeres isso,
Os árbitros vão ser verdadeiramente penalizados e publicamente penalizados pelos seus erros crassos. Os erros de interpretação e o caralho, o gajo tem que deixar passar. Agora, o que se levanta a questão é aquelas arbitragens altamente tendenciosas. Que é o gajo que inclina o campo, marcam as faltas todas para o mesmo lado, todos os lances 50-50 são decididos para o mesmo lado e não sei o quê. Esse já é mais difícil. Esses gajos daquelas encomendas de inclinar o campinho. Também há. Também há vários. Entendem? Mas essas arbitragens também se conseguem identificar. Essas arbitragens também se conseguem identificar. E não são tão graves por causa do VAR. Porque o VAR, naqueles erros mais crassos, consegue reverter algumas coisas. A maioria dos comentadores tugas puxam sempre a brasa à sua sardinha no que toca a proteger. Sempre! Mano, é uma estupidez, mano. Os próprios programas têm esse formato. É uma mesa verde, uma mesa azul, uma mesa vermelha. E depois, tu já sabes, caiu um gajo de vermelho. Tu já sabes que para o gajo de vermelho é penalti. Para o gajo de verde não é penalti nenhum. Para o gajo de azul, pode marcar, mas na minha opinião também não é penalti. Pronto, já sabes, pá. É o mesmo que tu ires perguntar à Peugeot, ao stand da Peugeot, qual é que é o melhor carro de 7 lugares. O gajo vai-te dizer que é um Peugeot, caralho. Porque isso são opiniões que nem sequer contam. Tu podes perguntar a um especialista da Peugeot porque é que o Peugeot é bom. Agora não lhe podes perguntar qual é que é o melhor. Porque ele vai dizer sempre que é o Peugeot. Isso é uma opinião que é completamente biased, meu. Completamente biased, pá. Portanto, assim eu posso-vos garantir, não vais a lado nenhum, mano. Não vais a lado nenhum. O Yulman devia ter levado amarelo quando falou. Ainda não vi o jogo, mano. Ainda não vi o jogo. Mas acredito que sim. O gajo estica-se várias vezes para o árbitro, mano. E sem dúvida que podia, acredito piamente que sim. Já vi o Yulman várias vezes irritado com o árbitro com caralho. Se o Sporting tem sido mais favorecido dos três grandes, pá, não sei, pá, nunca fiz as contas, mano. Eu só vejo os 100 zeros, pá. Eu mesmo o lance do Denis Gul contra o Benfica, pá. Eu percebo o puxão, é claro, mas eu não sei se a queda do Denis Gul, pá, tinha que ver o lance outra vez. Pá, já foi há algum tempo. Entendes? Eu não sei se o Denis Gul assim que sente que está a ser puxado, não sei se deita logo.